Esta é a principal porta de entrada de estrangeiros no país. Aqui é o melhor país. São pessoas interessadíssimas no serviço. É um belíssimo país. Bonjour, Angeline. Bonjour, madame. Comment ça va? Bem. Boa noite. Você conhece algum estrangeiro? Mais uma vez, o Novo Mundo é o oásis, um lugar de oportunidades. No SBT Repórter de hoje, o caminho dos imigrantes do século XXI rumo ao Brasil. A crise na Europa e o crescimento da nossa economia fizeram muita gente sair de casa em busca do sonho dourado. Como o casal de portugueses que caça talentos, os italianos que, adivinhe, abriram aqui mais uma pizzaria. E quem não conhece nossa Lola, a estonteante russa de nascimento, mas brasileira de coração? Mas nossa terra prometida atrai também habitantes de outras partes. Haitianos fogem da pobreza e da violência. Para eles, nosso país é também um refúgio. O repórter Marcelo Torres foi até Porto Príncipe acompanhar essa saga. O país do futuro cada vez mais presente. De exportador de mão de obra barata a destino dos sonhos de milhões de estrangeiros. Que Brasil é esse que voltou a atrair imigrantes? As pessoas são muito simpáticas. Pessoas aqui são muito mais acolhedoras. Eu acho que o relacionamento é mais pessoalmente, mais pessoal. Na Inglaterra é um pouco mais frio. E para todas as pessoas que estão vindo agora no Brasil ou estão pensando em vir, vocês estão no certo. Aqui é o melhor país. No ano de 2010, o Brasil tinha 961 mil estrangeiros vivendo por aqui em situação regular. 6 meses depois, em meados de 2011, o número já tinha crescido mais de 50%. Os imigrantes legais eram quase 1,5 milhão. Gente com os mais variados níveis de escolaridade e países de origem. Os portugueses estão na frente, são mais de 300 mil. Este casal saiu de Lisboa disposto a progredir no mundo corporativo em São Paulo. Para nós, obviamente, é uma grande oportunidade de fazer parte de uma economia que tem um potencial de crescimento bastante significativo. Estamos agora no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Esta é a principal porta de entrada de estrangeiros no país. Muitos dos que passam por este corredor estão pisando no Brasil pela primeira vez. Alguns vêm para um período de férias, outros trazem na bagagem a esperança de uma vida melhor. O francês Guillaume embarcou nessa aventura há 5 anos. O clima é fantástico, o pessoal é fantástico, tem problemas de segurança também. A vida é cara. Não é tudo muito fácil, mas a gente gosta, né? Já o holandês Gordon veio agora pela primeira vez para um curto período de trabalho. O que ele ouviu falar do país? Just what I read in books, São Paulo, I think they said it's the New York. Sei que São Paulo é a Nova York da América do Sul, foi a resposta. Mãe e filha iranianas vieram passear, esperavam encontrar um país bonito. Beautiful, beautiful. A lista segue com bolivianos, chineses e paraguaios. A Rússia não está entre os países com maior intercâmbio de pessoas com o Brasil, mas tem uma presença marcante na televisão. Alguém aí resiste a Lola Melnik? Eu tenho certeza, e eu já vivi isso aqui, que quando você entra na família, você entra na casa de um brasileiro, na casa de um de vocês, você é tão bem acolhido. Sente essa, como se for que é a sua família, que você conhece as pessoas há anos. Eu estou aqui com a professora Rosana Benninger, do Núcleo de Estudos de População da Unicamp. Professora, o Brasil está preparado de braços abertos, como a gente sempre quer acreditar, para receber os imigrantes que estão chegando? Eu acho que ainda necessitaremos de um esforço para uma recepção mais condizente, né, com o que a sociedade brasileira pode oferecer a esses imigrantes. Porque nós recebemos tantos imigrantes qualificados, de mão de obra qualificados, norte-americanos, franceses,
né, chineses também, mas também recebemos, junto com esse capital internacional que circula, uma mão de obra não qualificada. No ano passado, vimos a chegada em massa de moradores do Haiti fugindo da pobreza. Por lá, mais de 2/3 dos trabalhadores estão fora do mercado formal. Situação muito agravada pelo terremoto de 2 anos atrás. Foram ao menos 200 mil mortos e 300 mil feridos. O governo brasileiro decidiu conceder 120 vistos por mês para os haitianos, para evitar que eles sejam explorados na imigração ilegal para o Brasil. Viajamos ao Haiti para conferir se está funcionando. Encontramos um país de paisagem triste, já bem desflorestado, mas que guarda alguns recantos paradisíacos. Não é o caso da capital. Em Porto Príncipe, chama a atenção a pobreza escancarada e o transporte público precário. Na cidade, com mais de 1 milhão de habitantes, é frenético o vai-vem das pessoas sob um sol escaldante para garantir a sobrevivência da família. Os sinais do terremoto que devastou o país há 2 anos ainda estão por toda parte. Eu estou agora no Palácio Presidencial e mesmo aqui ainda existem muitos prédios destruídos. É por isso que os países que fazem parte da Força de Paz dizem que a partir de agora o foco da comunidade internacional deveria mudar um pouco, sair da segurança e passar para uma aceleração da reconstrução e do desenvolvimento do país. Na Embaixada Brasileira, conhecemos um jovem haitiano que já não tinha paciência para esperar por melhoras. Sonson preparou-se durante anos para viajar ao Brasil. Aprendeu português e usa até gírias para falar sobre a expectativa com a viagem. Galera, tudo são sangue bom. Se o Brasil para ele é a terra dos sangue bom, o Haiti não está preparado para valorizar os jovens talentos. O problema do Haiti é emprego, falta muito emprego. É assim que o pessoal não tem como para trabalhar e de vez em quando vai fazer coisa errada na rua. Vai matar gente, vai conseguir fazer coisa ruim. O problema aqui é faltar o serviço, é por isso que todo mundo está querendo viajar para ir para os Estados Unidos, Canadá, França, igual o Brasil está fazendo agora. Pelo menos no começo do ano, todos os haitianos que chegaram à embaixada com os documentos corretos conseguiram visto para morar no Brasil. Mas a expectativa por aqui é que o movimento aumente muito nos próximos meses, principalmente porque só agora os moradores do país começam a conhecer as novas regras da imigração brasileira. Entre elas está a necessidade de apresentação de um certificado de bons antecedentes. Não é um problema para este outro jovem que ficou entusiasmado com a viagem depois de ouvir os relatos de um amigo que já está no Brasil. Estudiar para aumentar minha capacidade. O embaixador lembra que os haitianos veem o Brasil como o irmão que deu certo, por isso a esperança de prosperar por aqui. As pessoas a quem nós já concedemos visto estão indo, por exemplo, para Franca, para Brasília, para Porto Alegre. Profissionais de nível médio. O haitiano está indo para Franca, é sapateiro. Franca é um polo industrial de sapatos, como você sabe. Ele tem já um arranjo com um conhecido lá e deverá ter emprego. Muito mais tortuoso é o caminho de quem imigra ilegalmente. A viagem quase sempre começa de carro aqui em Porto Príncipe. É uma longa jornada e na companhia dos coiotes, a chegada ao destino quase sempre é incerta. O primeiro trecho, de carro, é para o outro lado da ilha. Depois de atravessar uma fronteira caótica, abrem-se as portas da República Dominicana. Da capital, Santo Domingo, os haitianos tomam um avião com escala no Panamá até chegar ao Equador. O país é o único da América do Sul que permite a entrada dos haitianos sem visto e sem comprovação de capacidade financeira. A partir dali, a viagem continua com passagem por muitos trechos de selva pelo Peru. Em janeiro de 2011, chegou o primeiro grupo de haitianos na fronteira do Acre. A partir daí, mais de 2.000 fizeram a mesma rota, quase sempre parando na cidade de Brasileia, à espera dos documentos da imigração.
Há poucos meses, a empresária paulista Lídia dos Santos viajou ao Acre para resolver um problema pessoal. Não imaginava que, sem querer, construiria uma forte ligação com os haitianos que encontrou por lá. Tinha haitiano dormindo em banheiro, era tudo apertado, era tudo difícil. Eu vi que as pessoas queriam sair de lá e elas queriam sair por todo jeito. E eu pensava assim, meu Deus, elas estão confiando em todo mundo que está vindo aqui buscar elas. E se... Tomara que sejam pessoas boas, mas e se não for? Lídia decidiu, ela própria, estender a mão. Fez contato com empresários conhecidos e levou 11 haitianos para trabalhar no interior de São Paulo. Pelo menos eu ajudei essas 11 pessoas, para mim tá bom, eu tô contente. A pouco mais de 1 hora da capital paulista está a cidade de Nova Odessa. Trabalho é o que não falta por aqui. Quando o grupo de haitianos chegou, esta rede de supermercados tinha dezenas de vagas abertas. Eles foram ajudados com uma oferta de emprego, mas também estão contribuindo bastante para o funcionamento deste setor da economia. Principalmente no estado de São Paulo, aqui tem muito serviço para pouca mão de obra. Eles estão com a gente aqui já faz mais ou menos uns 3 meses. Vocês se arrependeram de ter contratado? Não, as pessoas, eles são pessoas interessadíssimas no serviço, não perdem hora. Não perdem hora, não perdem os sonhos. Exanet ainda se lembra dos dias difíceis da travessia da selva para chegar ao Brasil. No caminho ele ficou doente, chegou ao Acre com diarreia, muito debilitado. Assim como os outros colegas, Exanet já consegue ganhar mais de R$1.000 por mês, além de benefícios que incluem vale alimentação e moradia grátis. Bem acima da média salarial do Haiti, que não passa de R$200 por mês. Para mim está sendo uma surpresa, porque nunca conversei com ninguém em outra língua, né? E estou gostando muito. O Frederico tem 25 anos. No Haiti, ele era professor de uma escola primária. Aqui ele trabalha nesse supermercado. Mas ele me disse que também tem a ambição de continuar estudando. Voulez-vous étudier plus en Brasil? Oui, quand même, Ciência econômica? Mesmo caso de Giordani, que em apenas 3 meses já aprendeu muitas palavras em português. O que você acha dos brasileiros? Eles estão te acolhendo bem? Os brasileiros é muito bem, São amigos? É boa pessoa. São amigos? Sim, todos são amigos, todos. O único problema é a saudade da esposa que ficou no Haiti. Deste mal, a Midi também sofre. Enquanto não realiza o sonho de trabalhar no Brasil como cabeleireira, ela descasca alho no supermercado, mas pensa o dia inteirinho nas 2 filhas que estão longe. Não falta solidariedade. Como é que são os colegas de trabalho aí? Ai, muito gostando todos os colegas. Muito bom. O que você já aprendeu com elas? Ai, aprendi a falar português. O que elas te ensinaram? Ai, muita coisa. Também com ela, uma certa moda pegou. Vai, Midi, canta. Nossa, assim você mata. Ai. Ai, se eu te pego? Se eu te pego, ai, se eu te pego. Você já está aprendendo um pouquinho de francês com elas? Com elas um pouco. O que você já aprendeu? Já aprendi a falar bonjour, né, que é bom dia, e obrigado, que é merci. Algumas coisinhas. Então fala para elas. Bonjour, Angeline. Bonjour, madame. Como ça va? Bem. Você também se coloca no lugar delas? Tenta imaginar Com certeza, porque é difícil você largar a família num lugar e vir morar num lugar totalmente diferente, né? Do costumes que elas tinham lá e tá agora se esforçando para ganhar a vida aqui. Quer dizer, amigas, elas já ganharam? Já ganharam, com certeza. Bem-vinda! Bem-vinda! Você se sente então como se ela fosse a sua mãe? Sim. Eu perdi minha mãe, minha mãe. Você sente um carinho de mãe mesmo? Sinto. Adoro considerar ela como minha filha. E se eles conhecem bem a saudade, também são íntimos de um outro sentimento, a gratidão por quem ajudou a cruzar o Brasil. Deus vai olhar para que você continuar e fazer coisa boa, e Deus vai olhar, vai dar mais coisa. Já Sonson espera viajar no mês de abril.
Entre os seus planos está trabalhar em São Paulo, na pizzaria de um capitão do Exército Brasileiro que ele conheceu em Porto Príncipe. O haitiano também pensa em fazer uma faculdade. Meu sonho, já está lá já meu sonho. E se tudo der muito certo, mais certo que o planejado, Sonson quer mostrar que sabe jogar futebol. Ele se espelha num ídolo. Eu sou fã eu gosto muito do Robinho. Também eu jogo muito bom futebol. Aqui no Haiti o pessoal me chama de Robinho do Haiti. Uma pátria e vários mundos. No Brasil dos novos estrangeiros, o talento alegre de uma russa faz sucesso na nossa TV. Pois é, tem muito estrangeiro que faz sucesso no Brasil vendendo sorvete, outros vencem na vida por aqui levantando prédios. Mas agora nós vamos conhecer alguém que conquistou milhões de brasileiros vendendo simpatia. Estou falando, com licença, da Lola Melnick. Privet, Lola. Privet. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, quer dizer, o seu lema aqui no Brasil é vim, vi e venci. Ah, tá bem, é boa. Boa esse lema, mas na verdade vim, vi e entreguei alegria, eu diria assim. É diferente porque é do outro lado, né? Só por isso. Porque na verdade eu sinto que é um país muito parecido com o meu. As pessoas, a qualidade, o carinho, a forma de viver também é bem parecida com o meu país. Então eu me sinto aqui totalmente em casa, eu não sinto maior diferença. Quem decide ou é a Nani ou eu, né? Porque o sobrevivente do Titanic, nada. Quando a gente vê a Lola falando português bem desse jeito, dá a impressão que ela está aqui há décadas, né? Lola, você está aqui simplesmente 2 anos. Como é que você aprendeu português tão bem? Ouvindo, falando, não é tão difícil, mas ainda quando você presta atenção e quando você gosta de falar como eu gosto de falar, fazer o quê? E eu acho para, gente! É verdade, o brasileiro é o único, acho que o único país onde as pessoas conseguem rir chorando, não é verdade? Ou chorar rindo. Eu tenho certeza que muita gente em casa vai concordar. A gente espera que você fique no Brasil para sempre, tá? Ai, obrigada, obrigada. E para todas as pessoas que estão vindo agora no Brasil ou estão pensando em vir, vocês estão no certo. É um belíssimo país. A seguir no SBT Repórter, os europeus que abriram um negócio em São Paulo para escapar da crise da terra natal. A sorveteria que juntou um italiano e um escocês no Brasil. Você nunca pensou em abrir uma gelateria em Milão, sua cidade? Não, até no começo a gente queria abrir lá. Mas a gente tinha medo de depois ficar lá com a crise. E o esforço para aprender o nosso bom e velho português. É difícil, a linguagem é totalmente diferente com coreano. O SBT Repórter volta já. O Brasil como a nova terra das oportunidades. Você vai conhecer agora a parceria de um italiano e um escocês. Eles apostaram tudo em uma sorveteria de alto padrão em São Paulo. Tem também os portugueses que vieram descobrir novos talentos no Brasil. E a dificuldade de quem precisa aprender a nossa língua. Quem começa a ler para mim? Lara, pode começar? Muito bem, já tinha. A velhinha podia muito bem dar conta do recado. Aula de português. Cabelo embando. Ressabiado e desconfiado. Desconfiado. Eu acho que o principal é a língua, porque é difícil. A linguagem é totalmente diferente com coreano, então nós não temos feminino, masculino, não tem acentuação, então ainda tenho dificuldade. Alguma dúvida com o vocabulário? Algumas?
Aula de Brasil. É muito louco, é jovem, depois faz sol e, não sei, eu estou um pouco doida com o clima. E isso é difícil para mim, porque na Espanha ou é verão ou fica inverno, mas não. Entender a vida nos trópicos é tão difícil quanto compreender a língua desse país tropical. Esta consultora ajuda na transferência de estrangeiros e diz que o povo daqui até que dá uma força. Muitos estrangeiros que vêm para cá, eles acabam querendo aprender o português, né? Sim. Só que é uma língua difícil, obviamente. Sim. E você acha que o brasileiro tem aquela paciência, se o estrangeiro chegar falando com sotaque forte, falando das palavras meio enroladas, o brasileiro tem aquela paciência para ouvir, para tentar entender? Tem. E ele quer ser entendido, então ele quer colaborar para que esse estrangeiro se sinta bem à vontade e possa se comunicar no país. Uhum. E quem vem aqui já vem mais ou menos preparado. Ou ele sabe falar um pouco de espanhol, ou ele aprende, já fala com um idioma de francês, por exemplo, que ele aprende facilmente. Mas vá vencer os obstáculos das nossas grandes cidades, tão carentes de placas e informações em inglês. Tive dificuldade para falar com outras pessoas, sobretudo por telefone, porque quando vejo com outras pessoas sabem que eu sou, ou podem saber que sou estrangeira, né? Mas por telefone é difícil. E assim repetindo, não entendi muitas vezes, né? Ainda agora, né, é difícil falar por telefone. Bom, vocês dois são portugueses, eu imagino que problema, pelo menos com a língua, vocês não tiveram, né? Tivemos, na realidade. Tiveram? E ainda estamos a ter. E nós estamos há 6 meses cá e era uma barreira que nós acreditámos que ia ser fácil de ultrapassar, o idioma. Mas o sotaque é tão diferente, a aplicação dos verbos, as palavras, até em termos de trabalho, são tão distintas que tivemos que fazer uma grande adaptação. Casados, João e Fabrícia atuam na mesma área, a de recursos humanos. Eles são caça-talentos. Buscam profissionais de nível médio e executivos para grandes empresas. Em Portugal, a crise financeira é tão severa que eles decidiram. Era muito mais fácil fazer o mesmo trabalho no Brasil, onde descobriram que em muitas áreas sobram empregos. Claramente o Brasil neste momento tem uma demanda muito grande de profissionais qualificados, com inglês, enfim, com outros idiomas, e as empresas não estão a conseguir, num curto tempo, encontrar esses profissionais. Portanto, a palavra caça-talentos aplica-se 100% no mercado brasileiro neste momento. A construção civil é um dos melhores exemplos. Faltam brasileiros dispostos a fazer os trabalhos mais pesados, entram imigrantes de outros países da América Latina. Faltam engenheiros e as vagas são preenchidas por profissionais de quase todos os continentes. Tem como quantificar, por exemplo, o aumento que teve da procura de estrangeiros por vagas no Brasil? Olha, eu posso te falar a quantidade de contatos, currículos, e-mails que eu recebo hoje versus eu recebia. Eu posso falar que isso nos últimos 4, 5 anos triplicou, quadriplicou. Arrisco dizer que durante o ano passado eu devo ter recebido algumas centenas de contatos de profissionais querendo vir para o Brasil, querendo se mudar para o Brasil, profissionais das mais variadas senioridades, brasileiros querendo voltar ao Brasil, onde entendem ter mais oportunidades nesse momento. Então é um mix de profissionais em termos de área, senioridade, homens, mulheres e de todas as nacionalidades que você pode imaginar. Para o consultor de recursos humanos Timothy Hand, a Inglaterra, onde nasceu, é agora só uma foto no computador. O dia a dia é em São Paulo e em português. Eu acho que tem muitas oportunidades no Brasil agora, então, pelo momento, eu tenho visto permanent. Acho que vou ficar aqui para, certeza depois Copa do Mundo, mas pode ser depois Olimpíadas, mínimo. Tá gostando de viver aqui, né? Gostando muito. Gosto da comida, cerveja gelada, também o tempo, tem sol. Inglaterra tem muito chuva, né? Então, gostando da vida aqui.
Feijoada é tudo o que estes amigos italianos não comem no Brasil. Pelo contrário, trouxeram para cá o que de melhor sabiam fazer na vida. A história deles é uma novela e começou com a novela. É esse o nome de uma moça que trocou a região de Vicenza, na Itália, pela barulhenta São Paulo. A filha Sofia nasceu no Brasil e já mostra uma certa ginga. Novela, não preciso nem perguntar, né? Sofia foi sua melhor produção brasileira até agora, né? Com certeza, com certeza. Você nem imaginava que você pudesse ter uma filha brasileira, né? Não, não. Você veio pro Brasil em que ano? Em 2000. Em 2000? E veio fazer o quê? Eu vim trabalhar com criança carente no interior de São Paulo. É mesmo? É um projeto que eu queria fazer, peguei 6 meses da minha vida e vim trabalhar aqui. E foi maravilhoso. E tá decidida a ficar aqui por um bom tempo? Sim, sim, sim. E para entrar no ramo das pizzarias, ela chamou como sócios 2 amigos da cidade em que nasceu. A pizzaria dos amigos italianos já funciona há 3 anos aqui no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O segredo do sucesso? Claro, algumas receitas que eles trouxeram da Itália. Mas não foi só isso, né, Marco? Não foi só isso não, porque vocês brasileiros também estão acostumados com uma pizza que é bem diferente da nossa pizza italiana. Aí você resolveu fazer os 2 tipos. Fizemos os 2 tipos, até com cardápio escrito até em italiano. Tem pizzas com massa fina, é extremamente fina. Essa seria a Essa é uma típica pizza italiana. italiana. Pizza italiana, com nome também da nossa cidade, que Como é é o nome? Vicenza. A pizza se chama Vicentina. 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 E essa daqui seria essa uma aqui pizza é uma mais brasileira, uma calabresa, com uma portuguesa, com uma borda de catupiry também, bem mais corposa, vamos falar assim. Mais encorpada, mais encorpada. maçuda mesmo, né? Exatamente. Esse rapaz que está chegando aqui é outro sócio? É o sócio. Tudo bem? Tudo bem. E você está há quanto tempo no Brasil? Eu estou quase uns 3 anos. Quase 3 anos. Quando você chegou aqui no Brasil, o que mais te impressionou no país? Então, a primeira vez que eu vim para cá era 2005, então já a minha lembrança de São Paulo é bem diferente do que agora é a cidade mesmo. Muitas coisas mudaram, muitas coisas estão mudando ainda, né? O Brasil é um país que está em contínua evolução, está crescendo, está num momento super bom, eu acho, né? Se a economia da Europa não está dando refresco para os investidores, aqui no Brasil o panorama parece cada vez mais doce. Vender sorvete num país tropical. Que ideia poderia parecer mais batida do que essa? Mas esses 2 aqui achavam que ainda dava para inovar nesse negócio. Nick é escocês. Veio para cá depois de conhecer uma brasileira. O primeiro investimento que você fez no Brasil foi seu casamento, né? Que não dava certo. Não dava certo, né? Não, mas no fim eu resolvi que gostou do Brasil e quer ficar. O divórcio saiu, mas ele não saiu mais. Com o sócio italiano, realizou o sonho de ter o próprio negócio. Eles foram vender gelato, um tipo de sorvete cremoso muito comum na Itália, mas que os brasileiros ainda conhecem pouco. O investimento foi feito em São Paulo. Você nunca pensou em abrir uma gelateria em Milão, a sua cidade? Não, até no começo a gente queria abrir lá. Mas a gente tinha medo de depois ficar lá com a crise, não pegar fogo, digamos, o negócio. A gente queria fazer mais. Então nós arriscamos um pouquinho, viemos só para cá, só para fazer isso, arriscando um pouquinho mais talvez do que a gente ia arriscar lá. Mas deu certo, graças a Deus. E agora estamos abrindo mais duas filiais. O Brasil é um mercado que oferece muitas oportunidades em termos de empresas, carreira, crescimento, o que a gente vem vivenciando nos últimos anos e tende a vivenciar nos próximos anos. Quer queira, quer não, isso tudo fica ainda mais atrativo quando você tem uma situação como existe hoje na Europa, em que há uma recessão, existem menos oportunidades naquela região, assim como nos Estados Unidos, etc. E existe uma questão que o Brasil hoje paga muito bem. Os salários no Brasil estão inflacionados. Em geral, o salário ganha-se mais no Brasil do que na Europa ou nos Estados Unidos por uma posição equivalente. Doçura não é exatamente o que todos os estrangeiros encontram das autoridades brasileiras para se estabelecer por aqui. Muitos reclamam da burocracia e o Ministério das Relações Exteriores prometeu, a partir de abril, aumentar as exigências para os turistas espanhóis, que terão de comprovar que têm dinheiro para a viagem. Uma resposta ao tratamento que a imigração espanhola dá aos brasileiros que chegam por lá, considerado injusto pela diplomacia brasileira. Mas é difícil fazer com que o Brasil perca sua vocação de terra de imigrantes, nem que deixe de ser uma espécie de imã para culturas tão diferentes.
Veja o caso de Guna, uma estudante de arquitetura que passou apenas 3 dias em São Paulo antes de seguir para o Chile. Guna, essa é a sua primeira visão do Brasil. O que você está achando até agora? Well, my first impression is Ela está falando que sempre ouviu dizer que São Paulo é uma cidade muito cinza. E ela disse que agora ela vê muitas árvores, muitos passarinhos aqui. A gente está bem em frente ao Parque Trianon, com esse verde todo aqui. É menos verde do que a gente gostaria de ter aqui na cidade, mas pelo menos impressionou a essa simpática turista que a gente recebeu aqui. Guna diz que quer vir trabalhar em São Paulo depois de formada, mesmo se o salário for menor que na Europa. Não é o que vem acontecendo com muitos europeus que trocaram a crise de lá pelo crescimento daqui. Que tipo de salário mensal um estrangeiro chega a ganhar no Brasil? Obviamente isso muda muito de área para área, posição para posição, mas não é raro ter um profissional que vem para ganhar um salário de 40 mil reais, 50 mil reais, além de bônus, benefícios e todo o mais que acompanha uma posição de alta gestão. Na Europa e nos Estados Unidos é difícil ganhar esse dinheiro hoje. Olha, eu diria o seguinte, o Brasil tem, se a gente fosse fazer uma média, o Brasil está hoje pagando 20% a mais do que se paga por uma posição equivalente na Europa, por exemplo. Lá fora a propaganda começa a se espalhar e muita gente está de olho numa fatia desse mercado. O difícil recomeço de quem fugiu de uma região de conflito. A burocracia que os estrangeiros enfrentam no Brasil. A polícia que está ali, ou a pessoa que está ali, não trata como deve ser. Lo único que diz, não, isto não é aqui, volte outro dia. E joga o documento na cara da pessoa. O SBT Repórter volta já. Dezembro de 2010. Protestos de jovens tunisianos dão início à Primavera Árabe. Um a um caem ditadores da Tunísia, do Egito, da Líbia, do Iêmen. O da Síria continua de pé. Em um ano, quase 10 mil pessoas morrem nos confrontos entre tropas do governo e manifestantes. Muitos fogem, alguns para o Brasil. Eu estou agora sentado ao lado de um professor de 39 anos de idade. Veio da Síria e saiu do país porque lá ele era identificado como um opositor do ditador Bashar al-Assad. Queria perguntar para você, você acha que se estivesse na Síria agora, estaria morto? O professor fala pouco português, mas diz que sim. Ou na Síria, ele lecionava, entre outras coisas, os ensinamentos do Alcorão. Isso lá, neste momento, é um grande problema, já que os grupos religiosos, em sua maioria, estão contra o ditador Bashar al-Assad. E no Brasil, ele vem conseguindo fazer isso numa mesquita aqui na Grande São Paulo. Você, então, ensina aqui o que você não conseguia ensinar na Síria. Na Síria, é muito problema. Muito policial. 4.400 estrangeiros têm o status de refugiado no Brasil, o que permite viver legalmente e ser protegido pelo governo. Um país que tem combatido a miséria, que tem criado frentes de trabalho, um país em paz, isso é um fator muito importante. As pessoas que saem de conflitos olham o Brasil como um país que eles possam ter uma vida tranquila. Você sente muita saudade dos seus filhos, da sua esposa? Sim, muito. Não sei, quero que vá, não sei. Quer trazê-los para cá também? Sim. Nós brasileiros sempre gostamos de acreditar que o país recebe os estrangeiros de braços abertos e que é muito fácil para qualquer pessoa que vem do exterior se estabelecer por aqui e ter uma vida tranquila. Mas será que é isso mesmo? Nós estamos agora na Associação dos Estrangeiros e eles não concordam totalmente com essa afirmação. A primeira queixa é de que as autoridades não são assim tão cordiais com quem vem de fora. Quando uno chega à Polícia Federal, a pessoa de lá não está preparada para receber um estrangeiro. Porque uno vai e pergunta, eu quero fazer este documento, como tenho que fazer? A polícia que está ali, ou a pessoa que está ali, não trata como deve ser. O único que diz, não, isto não é aqui, volte outro dia. E joga o documento na cara da pessoa. Eles também reclamam do excesso de burocracia. Em 2009, o governo ofereceu anistia a 45 mil estrangeiros em situação irregular. Mas até agora, só 40% conseguiram, de fato, residência permanente no país.
Igor, que veio da Rússia, reclama das exigências para a comprovação de renda. Ele não tem carteira assinada. Mas a maior queixa entre eles é a demora de até 6 meses para a emissão da carteira de identidade de estrangeiro, a RNE. Que tipo de inconveniente vocês têm por não ter o RNE? Todo tipo de inconveniente, porque não conseguimos abrir, por exemplo, uma conta bancária, não conseguimos, por exemplo, tirar com facilidade uma carteira de trabalho, não conseguimos fazer com facilidade um simples contrato de compra-venda. Nós, sem o documento, não pode abrir uma conta. Sem a identidade, o haitiano Giordani não consegue mandar as economias para a mulher que está fora do Brasil. Sente ruim por esse documento. Porque... Nem abrir conta em banco aqui. Precisa da ajuda de brasileiros para não guardar o dinheiro em casa. Alexandros é grego e vive no Brasil há 5 anos. Ele se formou em letras numa universidade paulista e tornou-se professor de inglês. Eu encontrei aqui minha esposa, eu estou casado, eu estou enfrentando essa enorme burocracia para regularizar minha situação. Ou seja, você então quer resolver a sua vida aqui porque você tem interesse em investir numa casa. Investir numa casa, exatamente, ter uma família. Meu sonho é abrir minha escola de idiomas, mas eu estou vivendo uma situação arbitrária, absurda. Nada é absoluto, nada é garantido. O Ministério da Justiça informou que a Polícia Federal deveria responder a essas queixas. A polícia informou que triplicou a capacidade de atendimento aos estrangeiros, mas não informou se haverá mais agilidade na emissão de documentos. Para a professora Rosana Benninger, do Centro de Estudos de População da Unicamp, é provável que, se a economia continuar a crescer, a imigração também aumente. Mas ela faz uma ressalva. Não quer dizer que os imigrantes que estão no Brasil, aqui seja a última etapa migratória dele, tanto de mão de obra qualificada como de mão de obra não qualificada. Pode ser apenas uma temporada no Brasil. Exatamente, ele pode ser uma etapa de sucessivas migrações no contexto dessa mobilidade, desse fluxo do capital internacional. Ficando pouco ou muito tempo, os estrangeiros ajudam o país a olhar para si próprio de um jeito diferente. Não somos formados por tantas raças, ritmos e sabores. Que tal juntar mais tempero nessa cumbuca? Eu te pego, ai, ai. As pessoas são muito simpáticas. Pessoas aqui são muito mais acolhedoras. Aqui é o melhor país. O clima é fantástico, pessoal fantástico. Galera, tudo são sangue bom. Quando a gente pensa em Rússia aqui no Brasil, muita gente pensa assim, um país frio, etc. Agora, o que você acha que tem de parecido entre os dois países? A Rússia é um país grande, né? Logicamente que tem a parte fria, tem uma parte que é menos fria até. Por exemplo, eu sou de lá. Em vez de beber caipirinha, a gente bebe vodka. Mas a essência humana é a mesma. O povo. O povo. Esse carinho, esse calor, essa loucura também, né? Esse fervo que o brasileiro tem, essa paixão, é a mesma. O SBT Repórter de hoje fica por aqui.